Uma troca de ideias da manhã desta sexta, que agora conversa com o prefeito de Lajeado, Marcelo Calmo, falando a respeito dos assuntos importantes, especialmente as últimas notícias desta semana. Entre elas, tem um projeto de lei que trata da contribuição para o custeio do Serviço de Iluminação Pública, SIP. Esse projeto de lei foi enviado ao Legislativo e que pode avaliar a respeito das novas taxas para o uso da iluminação pública inteligente. É um projeto extremamente interessante, que a gente tem falado a respeito disso há mais tempo, que é justamente qualificar esse serviço de iluminação. Tudo bem, prefeito? Bom dia. Bom dia, Nicolas. Bom dia, Rita. Bom dia aos dia. ouvintes. Sim, nós encaminhamos essa semana o projeto de lei que ele atualiza a contribuição da iluminação pública, porque o diagnóstico feito pelo município é de que há um déficit muito grande entre o que se investe em iluminação pública e o que se arrecada. Esse déficit é em torno de, vamos fazer arredondando as contas, o município tem um desembolso de R$600 mil por mês da iluminação pública e a arrecadação da CIP ela chega no máximo em 400 mil. Então a ideia foi equiparar esses valores, trazer mais perto e fazer. E foi um estudo muito importante porque parece difícil, mas se conseguiu dar privilégio para aquelas pessoas que têm a tarifa social, e essas pessoas elas vão pagar menos do que pagavam hoje, e em contrapartida, principalmente indústria e comércio, vai ter uma adequação no valor da sua CIP. Vai pagar um pouquinho mais. Vai pagar um pouquinho mais. Mas lembrando que, principalmente para o consumidor, pessoa física, a grande maioria das pessoas, elas pagavam de CIP, se pegar a sua conta de luz e olhar, o valor da CIP varia entre R$4,50 e R$5. E esses ajustes, para quem tiver o ajuste, vai sair de R$4,50, vai passar para R$6 ou R$7. Então são valores pequenininhos, mas que o conjunto desses valores eles dão a sustentação para que a gente possa avançar também nesse projeto de parceria público-privada, em até 2 anos fazer a substituição de toda a iluminação da cidade por lâmpadas de LED. E a gente falou semana passada daquela foto da NASA de Porto Alegre. Porto Alegre já fez esse processo. Porto Alegre tem essa PPP em andamento e é nítida a qualidade da iluminação de Porto Alegre em comparação às outras cidades no entorno de Porto Alegre. E para quem quiser conhecer mais sobre todo esse projeto de parceria público-privada, fica o convite para segunda-feira, 18h30, no auditório da Prefeitura, vai ser feita a audiência pública para apresentação, agora depois desse período de consulta pública que se encerra na segunda-feira também. Quem ainda tiver dúvida pode acessar o site da Prefeitura, pode encaminhar sua dúvida, seu esclarecimento, sua sugestão. Então na segunda se faz a apresentação de novo em audiência pública para a comunidade, para que a gente possa seguir nessa proposta de passar para a iniciativa privada a gestão da iluminação pública da cidade, de usinas de fotovoltaicas que vão servir, então, para alimentação dos próprios municipais, cerca de 90 equipamentos públicos, entre prédio, posto de saúde, escola e assim por diante, e também alguns equipamentos de cidade inteligente, como cabeamento de todos os próprios, Wi-Fi em praças. Já tem previsto também 3 equipamentos de carregamento do carro elétrico para a cidade, está se preparando para isso. Tem banco para carregamento de celular nas praças. São várias inovações que vêm por aí. Audiência pública, onde vai ser? Qual é o horário? Vai ser no auditório da Prefeitura, segunda-feira, 25, 18h30. E aí vai ser apresentado esse projeto mais uma vez. Apresentado com mais detalhamento de todo esse escopo do projeto, e também desta proposta da CIP, dessas adequações da CIP que está na Câmara de Vereadores. Bom, esse é um processo inicial para apresentação do projeto, onde se estuda até a abertura do processo licitatório, até esse projeto ele de fato começar a ser executado, se imagina há quanto tempo?
Assim, nós estamos, a audiência pública encerre a etapa de consultas públicas para adequação do projeto. Vencida essa etapa, todos esses estudos, a proposta de edital, a proposta de contrato, é encaminhado para o Tribunal de Contas, que tem até 90 dias para se pronunciar. Caso se pronuncie antes, o município, e não solicite alterações, o município fica liberado para licitar. E caso não se pronuncie, então a gente teria o agosto, setembro, outubro. No final de outubro, a gente teria condições de pôr o edital na rua. E aí sim, acredito que até primeiros meses do ano que vem a gente tem o contrato assinado e inicia essa etapa, então, de substituição de toda a iluminação. E isso está estabelecido, são 2 anos para fazer a substituição de toda a iluminação da cidade. Importante essa participação das pessoas, né, para que possam entender melhor e também sugerir, né? Esse é o momento específico para isso. Prefeito, continuando a nossa pauta aqui da entrevista, em relação à saúde, né? A gente precisa falar também em relação à contratação dos médicos, também tem a telemedicina. Eu gostaria que o senhor comentasse a respeito disso. Já iniciou a telemedicina? São feitos testes? Como é que está? Em que momento está? A primeira notícia muito boa é que se conseguiu repor os médicos nos postos de saúde que estavam carentes. Hoje de manhã a gente até conversou com o Dr. Cláudio. Antes da pandemia, quando os postos tinham seus médicos, a carga horária mensal de médicos em todos os postos eram de 860 horas. Agora, com as contratações, essa carga horária ela passa para 1.060 horas. Então, é um acréscimo de 20% ao que existia antes da pandemia na oferta de serviços médicos nos postos de saúde. Essa é uma grande notícia. E pensando na modernização de todo o sistema de saúde, nós começamos a testar também agora a telemedicina. Num primeiro momento, quando a gente fala em telemedicina, vem a ideia da pessoa estar na sua casa e, com isso, fazendo a consulta com o médico que vai estar em outro canto do mundo, pode-se dizer. Mas nós estamos iniciando o período de testes e, para que a gente tenha o controle dos sinais básicos dos usuários desse sistema, ele vai precisar se localizar para se direcionar para um dos 3 postos que vão iniciar o período de teste, que é Novo Tempo, Conventos e Montanha. E aí o usuário vai estar lá no posto, a equipe de enfermagem vai tirar todos os sinais e ele vai fazer a consulta com o médico que vai estar na Secretaria de Saúde atendendo essas agendas, essas consultas, para a gente iniciar essa jornada. E acredito que não tem volta, é uma jornada que vai possibilitar também o oferecimento de diversas consultas rotineiras para toda a população de Lajeado. Esses já começaram? Segunda-feira ele vai estar disponível. Eu acho que as primeiras pessoas já vão estar participando dessa experiência da teleconsulta. Esses postos foram escolhidos justamente porque a demanda em geral principalmente pela maior? Estabilidade do sinal de internet. Ah, sim. Na PPP consta a equiparar todos os postos com sinal de qualidade. Mas hoje esses postos eles foram escolhidos pela estabilidade do sinal de internet e também pela demanda. Então, inicia com eles porque precisa também da tecnologia e da internet para a sustentação da rede. Eu estou lendo as mensagens dos ouvintes, acho que tem mais uma questão envolvendo a abertura de rua, né, Rita? E daqui a pouco a gente vai com as mensagens dos nossos ouvintes. Isso. Por exemplo, no bairro Conventos, né? É uma Sim. delas. E no bairro Montanha também. No Conventos, a gente está começando a execução das melhorias para ampliação da Pedro Teobaldo, que é uma rua de grande movimento, a principal via do bairro Conventos. E necessariamente a gente tem que eliminar as valetas existentes que serviam para canalização da água. E fazendo tamponamento, botando os canos, se cria a possibilidade de um alargamento bem considerável da via, além da inclusão de rotatórias, assim por diante. Essa etapa da troca da canalização é a primeira, e depois vem o recapeamento asfáltico dessa
possibilidade de alargamento com construção de calçadas. Escolhemos primeiro fazer as intervenções no lado esquerdo, de quem vem no sentido da BR-386, seguindo para o Campo dos Estudiantes, por exemplo, no lado esquerdo, porque a calçada no lado direito ela é constante, ela é uniforme. E aí, depois de feito isso, se analisa também a possibilidade de alargamento do outro lado. E também fizemos abertura aqui no bairro Montanha, da rua... Não vou lembrar o nome da rua, mas é da Capela do Disman. É João Alberto Schmidt, eu acho que é. Acho que é isso aí mesmo. Deixa eu só pegar aqui. Antes ela é a Avenida João Alberto Schmidt. Avenida João Alberto Schmidt. Ela chegava até uma área verde do município e não tinha continuação com as vias da RS 130. E agora foi feita a abertura e esse processo de execução das vias laterais da 130, ela vai possibilitar um acesso também ali para João Alberto Schmidt, com uma nova rota de entrada e saída do bairro Montanha. Vamos lá no bate-bola, então, para atender os nossos ouvintes. Tem uma notícia que repercutiu bastante, especialmente no final da semana passada, que é com relação à instalação das câmeras nas sinaleiras da Alberto Pasqualini. Ouvinte pergunta: como vai funcionar esse monitoramento e se as câmeras elas estão depois da sinaleira? Deixa eu entender essa pergunta. Como vai funcionar o monitoramento se as câmeras estão depois das sinaleiras? E uma outra dúvida que chegou até mim essa semana era se as câmeras elas poderão autuar somente quando tiver alguém observando as câmeras ou elas têm algum sistema automático de autuação? Vamos lá. Eu vi que essas notícias elas deram muita repercussão. Sim. E a gente lembra que esse processo de vídeo monitoramento de cercamento eletrônico da cidade, ele já acontece desde 2017. O que ocorreu agora foi uma modificação na legislação do CONTRAN que permite a utilização de imagens para fins também de autuação. A política do município é trabalhar com educação, com prevenção e com diálogo. Claro que, a partir do momento que se tem essa possibilidade, que a legislação estabelece, a gente redobra, a gente pede o reforço do cuidado dos motoristas, porque isso já existe. Mas não que vai ser uma política com o intuito de punir infrator, de correr atrás, de indústria. Não. É muito importante para o controle geral da cidade, mas nós manteremos sempre o intuito educativo, o intuito de contribuir para a segurança. Essas câmeras elas são muito importantes, como foi dito, para o cercamento eletrônico, e esse cercamento ele tá direcionado lá para o Centro de Comando e Controle, junto ao 22º Batalhão. Então, é toda uma construção que vem ao longo dos anos e que o intuito é não multar ninguém. É só mais um mecanismo de segurança para a cidade. Mas tem alguém controlando essas câmeras presencialmente, constantemente? Ou é um sistema automatizado? Agora, montando o Centro de Comando integrado, haverão servidores da Brigada Militar, do Corpo de Bombeiros, 24 horas por dia, 7 dias por semana, fiscalizando tudo e acompanhando tudo isso. E nesse momento, como ainda não está instalado no centro integrado o video wall, a possibilidade de estar acompanhando, o controle ele é reduzido, existe, mas ele é reduzido. Depois que tu tiver instalado, for inaugurado o centro de comando e controle, o uso da tecnologia para a segurança ele vai ganhar uma multiplicação de muitas níveis na cidade. Bom, a respeito da saúde, o ouvinte recomenda que se tenha também na UPA consultas com pediatra. Essa é uma reivindicação e é uma mão de obra que ela não é fácil de localizar. O Hospital Bruno Born tem muita dificuldade de estar conseguindo suprir o pediatra. A gente vê as notícias de Porto Alegre também. Então o município está atento e, havendo disponibilidade, a gente estuda, sim, essa inclusão. Em relação à CIP, quando a cidade toda estiver com iluminação em LED, o custo energético pode baixar? A CIP pode baixar? A CIP ela tem relação com o consumo da residência do cidadão e não necessariamente com
o custo com a iluminação da cidade. É um percentual que a pessoa paga? Hoje, a lei da CIP de Lajeado, ela estabelece um percentual de 4,5% sobre o consumo. E agora a gente faz uma correção para tirar esse percentual, fazendo um privilégio para quem tem a tarifa social e, por outro lado, fazendo uma cobrança por bandeira. E isso tudo vai ser explicado também na segunda-feira e fica o convite para o usuário que queira comparecer lá na Prefeitura 18h30. E uma última mensagem de ouvinte, até em função do tempo. Hoje, passeando pelo Parque dos DIC, me deparei com esse absurdo. Esgoto escorrendo pelo córrego que passa em meio ao parque. Um mau cheiro muito forte. E aí a ouvinte manda até fotos aqui. Enquanto tu pode comentar a respeito disso, até dar um aviso para a equipe. Eu vou buscar as fotos aqui para te mostrar. Ok. Esse é o principal desafio da cidade, a gente conseguir fazer o tratamento dos nossos resíduos, e principalmente do esgoto. A gente está tendo um processo de discussão com a Corsan. Essas canalizações geralmente são canalizações clandestinas que acabam é o ladrão da fossa séptica e acaba desaguando para os nossos mananciais. Então, a partir do momento que a gente consiga fazer o tratamento de esgoto, e aí sim a gente vai ter uma efetiva qualidade, uma melhoria nisso. Pelo que deu para perceber, ali também tem aquelas barreiras ecológicas sim. que foram montadas, né? Mas a barreira ecológica ela serve principalmente para resíduos plásticos, para a superfície. Exato. Tá certo, muito obrigada. Prefeito de Lajeado participa conosco todas as sextas-feiras aqui no Troca de Ideias. Bom fim de semana. Grande abraço a vocês. Tomara que não chova, né? Tomara, né? Final de semana devia ser proibido chover. Eu concordo. Segunda, terça e quarta até pode. Não, brincadeira, porque tem muita coisa para fazer. Nós estamos... As obras, a chuva atrapalha bastante. Esses 2 meses foram difíceis. E muita umidade. Mas certo? Um abraço a todos. Valeu. Um grande abraço. Prefeito de Lajeado, Marcelo Calmo, 11:03.